Acompanhe comigo, por favor. Lucas 23, 33. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ou talvez, dependendo da sua versão, está aí Gólgota, né? Aqui já está bem a tradução mesmo. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali crucificaram ele e também criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, repartiram entre eles as roupas dele, tirando sortes sobre elas. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: Salvou os outros, então salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus. Verso 36. Os soldados também zombavam e, aproximando-se, ofereceram vinagre e diziam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. 38. E essa inscrição estava acima dele: Este é o rei dos judeus. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. Lembra aqui qual é o contexto que eu tenho pregado nos últimos domingos? Jesus Cristo, ele foi condenado de forma injusta no tribunal religioso. Então, Jesus Cristo ele é levado de novo ao tribunal civil. Pilatos não vê nele culpa alguma. E então Pilatos remete-o a Herodes. Herodes também não acha culpa nele e devolve para Pilatos. Pilatos 3 vezes diz: Não vi culpa nenhuma neste homem. E ainda assim, por medo, por covardia, por querer ficar bem com as pessoas que estavam ali, com aquela multidão, mesmo sabendo que Jesus Cristo não era digno de morte, que ele não tinha cometido crime algum, diz a Escritura que ele, para ficar bem com o povo, ele manda Jesus Cristo ser açoitado e crucificado. Um homem fraco, um homem covarde fez isso, sabendo que era inocente. E então aqui, nós começamos a ver Jesus Cristo desde a semana passada, quando ele pega aquela via dolorosa, e aqui de fato nós veremos a crucificação. Eu quero passar alguns princípios aqui essa noite. Põe o primeiro, por favor, ali, Caio. A primeira coisa que nós vemos é Jesus, o cumprimento das profecias. Por que eu digo isso? Veja, Jesus, mesmo sendo inocente, ninguém, mesmo com testemunhas mentirosas, Jesus Cristo, ele, mesmo sendo inocente, ele foi insultado, chicoteado, xingado. E como se isso não fosse o bastante, ele foi condenado a carregar o seu próprio instrumento de condenação, ou seja, a cruz. Há duas versões a respeito da cruz que Jesus Cristo de fato carregou ali. Alguns vão dizer que foi só aquela trave, aquela transversal, que era algo em torno ali de 18 quilos. Mas coloque 18 quilos na costa de uma pessoa que já foi flagelada, insultada, chicoteada e toda arrebentada. Mas alguns historiadores vão dizer que havia sim a possibilidade de ter sido a cruz inteira. Não só a transversal, mas a cruz inteira. Ou seja, muito mais peso ainda. E veja, a crucificação ela não foi algo que foi inventada pelo Império Romano da época. Já havia antes. Os babilônios, os assírios, eles haviam inventado essa morte por crucificação, só que não dessa forma. Eles crucificavam em árvore, amarravam as pessoas em árvore e deixavam a pessoa literalmente apodrecer nas árvores. Os romanos, um pouco mais malignos, eles então dão uma aprimorada naquilo que os babilônios, que os assírios já tinham inventado. Havia inúmeras condenações à morte na época de Jesus Cristo. Só que a maioria das condenações eram mortes rápidas. Era colocar a pessoa em óleo fervente, afogamento, amarrava-se uma pedra muito pesada e jogava a pessoa no lago, no mar. Decapitação, diversos tipos de morte, apedrejamento. A cruz, todavia, era uma sentença, uma morte um pouco peculiar. Porque o intuito não era apenas acabar com o criminoso, mas o intuito era fazê-lo sofrer tudo aquilo que ele tinha praticado de mal durante toda a sua vida. Era uma morte extremamente lenta, extremamente dolorosa. Há relatos de que algumas pessoas chegaram a demorar 9 dias para morrer na cruz. 9 dias crucificado, agonizando, faltando ar, tendo paradas cardíacas, paradas respiratórias, 9 dias. Porque este era o objetivo. E você imagina, não obstante apenas aquela posição, cravos de cerca de 17 centímetros. Gente, é muita coisa, 17 centímetros. Aquele cravo quadrado entrava no pulso e amarrava junto ali com o braço, justamente para ter sustentação, porque se fosse só no braço, rasgaria o braço.
e mais um cravo de 22 centímetros nos pés. Só aquilo ali já era dor o suficiente. Meu filho, semana passada, derrubou um vidro de perfume no pé, abriu o pé dele e tomou 6 pontos. Eu fico imaginando que é você ter um cravo atravessando seus 2 pés de uma só vez. Oh, deve ser uma dor extremamente terrível. Os romanos, eles tinham o hábito de crucificar pessoas na beira da estrada, e juntamente com a pessoa crucificada na beira da estrada, e qual que era o objetivo de crucificar na beira da estrada? Justamente para que os transeuntes, para que as pessoas que ali passassem, pudessem ver aquele que ousou afrontar o Império Romano. E eles colocavam justamente com a pessoa crucificada na beira da estrada a sua condenação. Lembra que Pilatos, mais à frente, ele vai dizer, né? Nós lemos, ali estava escrita a sua condenação, Jesus, o rei dos judeus. Eles colocavam ali para que as pessoas de fato pudessem olhar e dizer: não vou ousar a me levantar contra o império. Não vou fazer isso de forma alguma. Essa era a mensagem. Não ousem. Não ousem falar nada contra o governo. Você lembra? Semana passada eu disse que Jesus ele sai levando a sua cruz, e no caminho ele cai, ele é ajudado por um certo Simão. Mesmo assim, ele levanta, já flagelado, com dores, e vai rumo ao Gólgota, que é o monte chamado Caveira. Esse monte aqui chamado Caveira pode ser basicamente por 2 motivos que tinha esse nome. Não era nada superficial, não. Tinha um motivo. O primeiro motivo é que, de fato, o monte parecia uma caveira. Quando você olhava de longe, acho que eu coloquei ali, põe para frente, Caio, por favor. Está vendo? Do lado de cá é o monte de fato, e ali fizeram mais ou menos para você poder entender melhor. Mas de longe as pessoas olhavam ali e representavam uma caveira mesmo. Foi neste monte que Jesus Cristo foi crucificado. Essa é a primeira possibilidade, aparência. Mas há uma segunda possibilidade do porquê eles chamavam o Gólgota de Monte da Caveira. É porque as pessoas que eram crucificadas ali eram deixadas durante dias, semanas e meses, a ponto de você olhar e ver um monte de caveiras crucificadas. Este era o objetivo: causar pânico, causar medo. E além do mais, eles faziam isso de propósito. Para quê? Para que as pessoas não tivessem o mínimo direito, dignidade, de enterrar os seus mortos. E veja o que aconteceu com Jesus Cristo. Veja, contra Jesus armou-se toda uma conspiração generalizada. Os judeus religiosos, o povo civil, todo mundo queria que ele morresse. É por isso que Pedro vai dizer que o autor da vida foi crucificado e morto pela mão de iníquos, de homens ímpios. Esses homens malignos foram quem crucificaram a ele. E se para os romanos o objetivo da cruz era literalmente trazer uma morte dolorida, lenta, mais sofrida, cãibras, asfixia, falta de ar, o objetivo dos romanos era, de fato, ver a pessoa definhando aos poucos ali. Ainda assim, você não vê no Evangelho ênfase em mostrar os tormentos que Jesus sofreu por conta de suas dores. Não é passado isso para que nós possamos vê-lo como coitado, como tadinho. Não é essa a ênfase do Evangelho. A ênfase do Evangelho concentra-se na relevância de sua morte, do porquê ele morreu, e não como ele morreu. Não como. Por quê? Qual foi o grande objetivo da sua morte? Mostrar que, de fato, nada aconteceu por acaso. Eu vou mostrar aqui para vocês, faço questão que vocês vejam, profecias do Antigo Testamento, que todas foram cumpridas em Jesus Cristo. Todas, sem exceção. Porque Jesus Cristo ele poderia ser um picareta? Claro que poderia. Ele poderia ser alguém que estava enganando as pessoas. Ele poderia simplesmente dizer que é o Messias para atrair pessoas para si, para ganhar dinheiro. Porque não é de hoje que as pessoas veem a religião como algo lucrativo. Ele poderia ter feito isso. Calma, desliga esse sub aqui para mim. Abaixa todo o volume dele. Só que ainda assim, não era para desligar, não. Só baixar o volume. Alô, 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 alô. Isso, obrigado, filho. Veja, se para os romanos havia uma morte lenta e dolorosa apenas com o objetivo de flagelar a outra pessoa, os judeus eles viam um sentido muito mais espiritual. Eles viam Deus falando com o próprio povo. É tão certo que Paulo, em Gálatas, olha que interessante, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 13, põe ele, Caio, para frente, por favor.
Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar, em nosso favor. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Já havia uma profecia dizendo que todo aquele que fosse morto na cruz seria maldito. Maldito. E Paulo, quando ele diz isso em Gálatas, ele está, na verdade, apenas citando o Êxodo. Ele vai apenas citar aquilo que está no Antigo Testamento. Põe para frente ele cai, por favor. Êxodo, capítulo 21, versículo 23. Olha a referência que Paulo faz em Gálatas. Seu cadáver não passará toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Pois aquele que é pendurado no madeiro, foi amaldiçoado por Deus. Assim, não contaminarás a tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá como herança. O que Paulo faz, ele apenas cita o que Deus tinha dito aqui. Todo aquele que fosse pendurado no madeiro, de fato, seria maldito. E Jesus, aqui, ele está escancarando para aqueles homens que ele não é um morto qualquer. Não é uma pessoa que está sofrendo. Uma pessoa qualquer que está sofrendo. Mas ele está mostrando de forma escancarada que eu sou o cumprimento de tudo aquilo que foi dito. Se vocês que têm a lei, se vocês que têm a Escritura, olharem para a Bíblia de vocês, vocês verão que eu sou o cumprimento de tudo aquilo que a Escritura de vocês diz. No versículo 33, que nós lemos aqui, acompanhe comigo novamente. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram ele também os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Mais uma vez, isso aqui não foi por acaso. Esses dois bandidos, esses dois ladrões, crucificados juntamente com Jesus Cristo. Não foi acaso. Acontecido. Isaías, capítulo 53, versículo 12. Olha o que vai dizer. Por isso, eu lhes darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Era necessário que Jesus fosse morto e crucificado com dois criminosos, para que ele cumprisse essa profecia de Isaías 53. Contado juntamente com os transgressores. Então, toda vez que eu e você olhamos para o Antigo Testamento, olhamos para a morte de Jesus Cristo, nós vemos que tudo aquilo que a Escritura disse a respeito dele se cumpriu de forma cabal, perfeita. Lembra quando a Escritura dizia que o sacerdote, ele precisava oferecer um sacrifício, um cordeiro, sem mácula, sem ruga, perfeito? E esse cordeiro precisava ser morto. Esse cordeiro apontava para um cordeiro que viria mais adiante. E foi exatamente o que João Batista disse quando ele batizou Jesus Cristo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o motivo do porquê hoje no culto nós não sacrificamos mais animais. Por quê? Jesus Cristo pagou o preço de uma vez por todas. Ele é o sacrifício de uma vez por todas. Então, diante de Pilatos, o que nós vemos é a profecia se cumprindo. Isaías 53 apenas é aquilo que Jesus faz quando ele está diante de Pilatos. Ele não abre a boca. E se você ler Isaías 53, você vai ver como ovelha muda diante de seus algozes ali, Jesus Cristo faz questão de não abrir a boca. Seu sofrimento era apenas o cumprimento. Então é importante que você leia o Antigo Testamento e veja aquilo que Jesus Cristo cumpriu. Sabe por quê? Isso vai fortalecer a sua fé. Oh, como que vai? Você saber que tudo aquilo que Jesus Cristo disse, que Deus disse a respeito do passado, se cumpriu, nos dá uma segurança enorme de saber que tudo aquilo que ele falou em relação ao futuro e ao nosso futuro vai se cumprir. Na cruz, Jesus Cristo está cumprindo o Salmo 22. Olha o que vai dizer, Salmo 22. Mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Não foi exatamente o que estava acontecendo aqui? As pessoas constantemente zombando de Jesus Cristo? Por que ele precisou ser maldito? Isaías 53:6 vai dizer mais uma vez. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Jesus Cristo, ele cumpre de forma cabal tudo aquilo que foi dito a respeito do Cordeiro de Deus no Antigo Testamento. Como eu disse, é impossível, falando de probabilidade, que alguém cumprisse todas essas profecias. Impossível.
só a respeito de Jesus Cristo, há cerca de 300 profecias, todas cumpridas à risca. Não apenas essas que nós lemos, Salmo 22, Isaías 53, onde ele nasceria, lembra? E tu, Belém Efratas, pequena demais para figurar entre as grandes, mas de ti haverá de sair aquele que governará as nações. Como ele viveria em Nazaré, como ele morreria, já estava previsto. Jesus Cristo ele apenas vem mostrar que ele é o fiel cumpridor de tudo aquilo que a Escritura diz. E eu não sei quanto a você, mas quando eu vejo essas coisas, eu tenho tanta certeza do meu amanhã. Eu não sei do meu amanhã em relação aqui na terra, não sei. Não, o meu fim, o fim de vocês, eu não sei. Mas uma certeza eu tenho. Oh Deus, o dia que meus olhos fecharem para esse mundo aqui, eu vou igual um foguete para o céu. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque não é com base naquilo que eu faço, mas é com base em tudo aquilo que Jesus cumpriu. Por isso, pode levantar governos opressores, governos comunistas, governos esquerdistas. Por isso, pode levantar perseguição contra nós que somos cristãos. Por isso, pode até a nossa própria família nos perseguir. Por isso, podemos ser entregues a leões, lançados em fornalhas. Não importa. O destino de todo cristão já foi lançado e já foi dito. E por que você pode ter essa certeza? Ora, porque tudo aquilo que Jesus Cristo disse a respeito do passado se cumpriu. Então eu e você precisamos ter paz de que quando ele diz em Apocalipse que um dia ele vai vir e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, isso vai se cumprir. Por quê? Porque ele não mente. O que ele disse a respeito do passado aconteceu. É por isso que a morte não mata nós. Mata apenas o nosso corpo. Mas a morte, por mais que nós ficamos tristes quando um ente querido parte, nós sabemos que a morte é apenas uma volta àquele que um dia nos fez. Se você entende isso, meu querido irmão e minha querida irmã, você vai enfrentar as dificuldades da vida de uma forma muito mais resiliente, muito mais firme. Você ficaria triste sabendo que o final do seu filme já foi escrito e vai dar tudo certo? É isso. Já foi escrito. Vai dar tudo certo. Ainda que tenhamos percalços no meio do caminho, dificuldades, problemas, isso teremos. Mas o final já foi escrito. Então, fiquemos em paz. Eu não sei quanto a você, mas uma das coisas que eu mais oro, que eu mais anelo, é o dia que o Senhor vai nos resgatar. Porque sabemos que diante dele não vai haver choro, não vai haver dor. Essas dificuldades e tribulações que nós passamos aqui, essas angústias do mundo, não teremos. Saber que naquele lugar ao qual o Senhor vai nos levar para morar com Ele, o pecado que tenazmente nos assedia não vai ter poder. Saber que as nossas quedas e dificuldades que nós temos aqui, que o pecado que por vezes nos vence vai ser derrotado de uma única só vez e por todas. Foi por isso que Jesus morreu. E a certeza que nós temos que isso vai acontecer é que tudo que ele disse a respeito do passado se cumpriu. Segundo, põe, por favor. Segundo princípio, perdão a pecadores indignos. Versículo 34, acompanha comigo, por favor. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha, uma das maiores dificuldades do ser humano, e eu pelo menos tenho testemunhado isso, não só durante toda a vida, mas principalmente na vida cristã. Uma das maiores dificuldades do ser humano é dizer o seguinte: eu errei. Oh Deus. Adulto, idoso, jovem, adolescente, criança. Coisa mais difícil que tem é eles dizerem assim: perdão. Eu vou falar para você que já vi meu filho pequeno, 5 anos, não tem nem ideia às vezes de muita coisa. Você falar para ele: pede desculpa para o seu irmão que você errou. Pede desculpa. Não pede. Mas talvez essa grande dificuldade do ser humano em dizer que eu errei, talvez seja superada apenas
por outra. É dizer, eu perdoo. Eu perdoo. Porque, se de fato, como dizem, errar é humano, pode ter certeza, perdoar é algo divino. Somente pessoas cheias de Deus conseguem perdoar aquelas pessoas que erram contra elas. Por que eu digo isso? Porque perdoar é você absorver a dívida de outra pessoa. Não é sua. É você absorver a dívida de outra pessoa. É você livrar o ofensor, confesso ou não, de uma culpa que é dele. Isso sem ter a certeza de que ele não vai errar mais. Porque seria fácil você perdoar alguém e saber, isso aqui que eu perdoei, a pessoa nunca mais vai errar. É isso que acontece na vida real? Não é. Não é. Nós perdoamos e, por vezes, caímos no mesmo erro e a pessoa também cai no mesmo erro. Jesus Cristo, ele não apenas roga ao Pai que perdoasse os seus executores, mas ele atenua a pena deles. Ele suaviza a culpa deles, dizendo, eles não sabem o que fazem. É diferente da maioria de nós. A maioria de nós erra de forma consciente e não pede desculpa. Jesus Cristo, mesmo aqueles homens, errando com ele, ele diz, Pai, perdoa-os, e ainda tem este atenuante, eles não sabem o que fazem. Muitas mentiras foram ditas a respeito de Jesus Cristo, mas talvez tenha uma que talvez tenha entrado como um outro cravo no seu peito, foi chamá-lo de mentiroso. Justamente ele, a verdade, foi chamado de mentiroso. É isso que vai dizer o verso 37. E diziam, se tu és rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. O pessoal constantemente dizendo, olha, você diz que é rei? Que é salvador? Salvou a tantos? Por que você não consegue salvar a si mesmo? Cadê o seu poder? Desce da cruz. E sabe por que Jesus não desceu da cruz? Simplesmente porque se ele descesse da cruz, todos nós, sem exceção, teríamos que descer ao inferno. Então, ele tinha o poder? Claro que ele podia. Ele mesmo disse, olha, eu poderia rogar a uma miríade de anjos, eles viriam neste exato momento e me ajudariam. O que ele faz? Permanece quieto. Simplesmente para que nós pudéssemos ter vida. Jesus, ele fez duas escolhas dificílimas, ou tomou duas posições dificílimas. Ele perdoou e ele pensou nas pessoas mais do que nele mesmo. Isso daqui é a base do cristianismo. A base. Perdoar e não ser egoísta, pensar no outro mais do que em si. Porque pensar no outro mais do que em si vai contra a minha e a sua natureza. Por natureza somos egoístas. Pensamos só em nós. Claro que pensamos. Nos preocupamos com o nosso bem. O outro é o se der. Quem aqui pode dizer que não, eu sempre coloco outro na minha frente, no meu lugar? Por mais que nós temos um mandamento de maridos fazerem assim para as esposas, oh Deus, que dificuldade, hein? Que dificuldade. É muito difícil. Já pensou o quão impactante seria na sua vida, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sociedade em geral, se nós aplicássemos esses dois princípios em nossa vida? Perdoar e colocar o outro na nossa frente. Pensar mais no próximo do que em nós. Você sabia que a maioria dos casamentos, eles não terminam por falta de amor? Eles terminam por falta de perdão. Falta de compaixão. Falta de pensar no outro. A maioria. A maioria dos casamentos chega ao fim por este motivo. Muitas amizades chegam ao fim, sabe por quê? Falta perdoar. Falta assimilar o golpe e deixar. Assumir o prejuízo. Só que não. Nós queremos o tempo todo demonstrar que o certo somos nós. Somos nós. Certa vez eu vi uma pesquisa em uma empresa de telefonia. Eles, ouvindo algumas conversas, descobriram que a palavra mais ouvida em conversas era eu. Eu. Porque o ser humano, ele ama a si mesmo. E Jesus Cristo vem com um mandamento que é o oposto disso. Ame o próximo. Porque se nós amássemos o próximo como a nós mesmos, esse mundo seria totalmente diferente.
Por que pessoas saem da igreja? Muitas vezes, falta de perdão. Falta de se colocar no lugar do outro. Por quê? Pessoas aqui vão errar com vocês. Claro. O pastor, sabia que o pastor vai errar com vocês? Se eu não errei, é questão de tempo. Espera, vou errar. Mas o seu compromisso com Deus e com a igreja é até errarem com você? Se for, meu irmão, você não vai parar em lugar algum. Agora pense, vocês têm um pastor para errar com vocês. Olha quantas pessoas eu tenho para errar comigo. Mas pessoas erram. Claro que erram. Eu já ouvi cada absurdo que se eu contar você chora. O que eu faço? Assimilo, perdoo e no outro dia estou de boa. E eu ficar guardando mágoa é ruim. Guarde dinheiro. Mágoa não guarda, não compensa. Não compensa. Eu lembro de uma vez tinha um rapaz que ele tinha crises depressivas e a esposa dele me dizia, olha, às vezes ele entra no quarto e fica 3 dias trancado no quarto. E eu liguei uma vez a ele, não atendeu. Liguei no outro dia, não atendeu. Liguei no terceiro dia, não atendeu. Daí eu fiz o quê? Liguei para a esposa dele, para perguntar dele. Ela, pastor, tá daquele jeito, né? Não fala nem comigo. Ele saiu do quarto. E descobriu que eu tinha ligado para a esposa dele, mas nem perguntou por quê. Era para perguntar dele. Mas pensa num cara que me xingou de tudo que é nome bom que você imagina. Nunca mais você passa na porta da minha casa. Seu salafrário, seu sem vergonha. Nossa, falou. Passou uma semana, eu liguei para ele de novo. Irmão, você está melhor? Minha esposa brincou, falei, não acredito que você vai ligar para ele. Vou, claro que vou. Não tem problema não. A vida dele vale mais que os xingos que eu tomei. A gente tem que aprender a tomar prejuízo, irmão. Aceitar que perdeu. Não é sempre ganhar do outro. Mas o que a Escritura nos manda é ganhar o outro. Se teu irmão pecar contra ti, vai conversar entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Não é ganhaste do teu irmão. Este é o objetivo. E se por vezes, para ganhar o irmão, nós temos que perder, ora, façamos como Jesus Cristo. Não tem problema. Vamos perder. Mas é por esse motivo que amizades acabam, pessoas saem da igreja. Irmãos, não só de igreja, irmãos de carne deixam de se falar por conta de falta de perdão e falta de pensar no próximo. Agora veja, se Jesus perdoou os seus algozes durante a crucificação, por quê que você não pode perdoar seus pais, seu marido, sua esposa? Por quê? Por que você não pode perdoar aquele que traiu a sua confiança? Jesus Cristo nos deu exemplo. Devemos perdoar. Não temos o direito de não perdoar, porque é um mandamento, lembra? Senhor, olha a oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. É basicamente uma condicional mesmo. Deus, ele nos perdoa, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. No versículo 38, vai dizer assim: essa inscrição estava acima dele. Este é o rei dos judeus. O Evangelho de Marcos vai dizer que estava escrito isso em língua grega, hebraica e romana, ou seja, no idioma religioso, político e filosófico. Pilatos, mesmo sem querer, ele deixou explícito para todo mundo: este aqui é o rei sobre todos os governos, sobre os mais inteligentes filosóficos da época, no caso, os gregos, e sobre o código civil mais severo, romanos. Jesus é o rei. E terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor, Caio. Terceiro princípio, os 2 tipos de pessoa no mundo. Versículo 39 até o 41, você pode acompanhar comigo? Diz assim: então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós. Claro, não é só você e a nós também. Verso 40. Mas o outro, repreendendo, disse: não temos a Deus, nem sofrendo mesmo condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Esses 2 homens são exemplos
dos únicos dois tipos de pessoas que existem no mundo. Sim, não há uma terceira via. Só há dois tipos de pessoas no mundo: pecadores arrependidos e pecadores não arrependidos. Não existe pessoas boas. Existe pecador que se arrependeu mediante a graça e a misericórdia do Senhor, e aqueles que não se arrependeram. Porque eu sei que você, talvez assim como eu, aprendeu durante a sua vida toda, né, que Jesus foi crucificado do lado de dois ladrões, um bom e um ruim. Que história que é essa de ladrão bom, gente? Não existe. Ainda mais no contexto do Império Romano, aí que não existia mesmo. Além do mais, o Evangelho de Marcos vai dizer que ambos criticavam a Jesus Cristo. Não era só um não. Aqui um se arrependeu, mas primeiro ele também falou mal. Falou impropérios, blasfemava contra Jesus Cristo. Ou seja, ambos que estavam ali mereciam a morte. Ambos morreram na cruz, os dois morreram. Sim. E para ser crucificado era o pior tipo de gente, de criminoso. Ou seja, não existe ladrão bom. Os dois eram maus. E a diferença básica é essa, né? O ladrão de esquerda, tomar cuidado para não politizar, né? Porque até nisso, ó, o de esquerda... o de esquerda não foi sábio, de direita foi. Cadeira, né? Politizar, pelo amor de Deus, né? Mas veja, o ladrão da esquerda, melhor dizer assim, né? O ladrão da esquerda, ele pereceu, morreu, a mesma morte que o ladrão da direita. A mesma morte. A diferença é que ele, mesmo diante do Salvador, tendo oportunidade, não aproveitou a oportunidade. Ele teve uma última chance. Sim, teve uma última chance ali. Eu não sei se nós teremos essa última chance. Não tem como saber, né? Este homem teve. Literalmente ele sabia, eu vou morrer ali. Porque por vezes a morte ela vem de supetão, né? Não tem como a gente saber. Aquele homem sabia. Muitos de vocês que me ouvem não terão essa oportunidade de saber. O meu fim é logo ali à frente. Ora, se nós não sabemos quando vai ser o nosso fim, por que vamos ficar procrastinando, enrolando para nos arrepender? Não podemos. O arrependimento é algo urgente. Em compensação, o ladrão da direita, ele é um símbolo de todo aquele que se arrepende e recebe a graça da salvação. Sabe por quê? Primeiro, ele não era um mero ladrãozinho de celular, não. Ele era alguém estilo Barrabás mesmo. Saltava a mão armada, cometia inúmeros impropérios, crimes. Um criminoso que matava para roubar, que era desonesto, violento. Ele era um câncer para a sociedade, ele era um monstro social. E mesmo assim, alguém dessa estirpe consegue ser salva e alcançada pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que eu sei que a nossa mente ela não consegue entender esse tipo de coisa, né? Como assim? Como assim? A gente até entende. Puxa, Jesus salvar a mulher do fluxo de sangue. Pô, aí joia. Né? Mulher doente. Pô, aí a gente concorda. Jesus, ele salvar um cego de nascença, curá-lo e salvá-lo. Pô, a gente consegue compreender. Jesus salvar a filha de Jairo. Pô, gente, criancinha. Quem que não quer? Claro que a gente acha que isso aí é legal. Agora, um ladrão que fez mal a vida inteira. E mesmo assim, Jesus estendeu a destra da comunhão para ele. Sabe por quê? A gente pensa que isso é impossível, porque a nossa percepção de pecado é apenas uma percepção de pecado natural, daquilo que é exterior. A gente pensa assim, olha, pecado, crime, é aquilo que a pessoa comete de forma externa. Mas se a gente entende de fato o que é pecado diante da Escritura, meu irmão, você vai entender de fato que todos deveriam ir para o inferno. Todos, sem exceção. Da criancinha mais linda aqui dessa igreja ao idoso mais experiente. Porque o que Jesus Cristo vai dizer que é pecado? É você pegar um revólver e dar um tiro no meio do peito de alguém? Não. Aquele que chamaram o seu irmão de tolo é réu do inferno. O que é pecado para a maioria dos crentes hoje? É o adultério, é o cara sair com o vizinho ou com a vizinha. Jesus Cristo diz, aquele que olhar por uma pessoa com intenção impura já cometeu adultério. Se você entende que pecado é isso, e você parte deste pressuposto, e você entende que um único pecado é o suficiente para te condenar, você precisa ter a certeza de que você não deveria ir para o céu. De que todos nós merecíamos ser condenados. Por quê?
Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 2, né? Em Romanos 2, Paulo está falando sobre o julgamento divino. E olha o que ele vai dizer, Romanos 2,16. Só o primeiro cai. Romanos 2,16. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Como? Deus vai julgar por Cristo Jesus os pensamentos secretos dos homens. Se você ler um versículo desse e não diz assim, me lasquei, você não entendeu o cristianismo. Sabe aquele pensamento que talvez seu marido nunca vai saber? Sua esposa? Seus filhos? Aquilo que seu filho nem imagina. Não é possível que isso passou na cabeça do meu pai e da minha mãe. A Escritura diz que nós seremos julgados por cada um de nossos pensamentos. E como eu disse, se um único pecado leva ao inferno, você ainda deve lembrar que todo pecado, antes de ferir o homem, fere a Deus. E porque o pecado fere um Deus eterno, nada mais justo que a condenação para esses pecadores seja eterno. É justamente por isso. Então, consegue ver que não é o pecado que nós cometemos, a proporção dele que nos dá a condenação eterna, mas é contra quem nós cometemos. E se cometemos o pecado contra um Deus eterno, nada mais justo que uma condenação eterna. Ou seja, a salvação daquele homem só pode ser definida por uma única palavra: graça. O que aquele homem fez de bom? Nada. Ele não teve nem tempo de fazer depois. Não fez antes e não teve nem tempo para fazer depois. Ao ver a atitude de Jesus diante daqueles homens que o crucificavam, sabe o que ele disse? Ele não pode ser um homem qualquer. Estão crucificando e xingando sem ele merecer. E ainda assim ele diz, perdoa. Se Jesus não salvasse pecadores, ninguém seria salvo. Essa é a boa notícia. Se Jesus viesse ao mundo para salvar pessoas boas, ele não salvaria a ninguém. Pastor, isso significa que no final todos vão ser salvos? Óbvio que não. Claro que não. É por isso que a frase de J.C. Ryle define isso de forma magnífica. Põe, por favor. J.C. Ryle diz assim: na cruz, um ladrão foi salvo, para que ninguém se desespere. Mas apenas um, para que ninguém se iluda. Não são todos que vão ser salvos. Mas ainda assim, por mais que você seja um devasso pecador, há tempo de se arrepender. O dia de amanhã, não sabemos. Mas sabemos que Jesus Cristo hoje dá a oportunidade a mim e a você. Que Deus nos dê a graça de acordar amanhã e termos uma ótima semana. Mas não temos essa certeza. Por isso, o arrependimento ele nunca deve ficar para amanhã. Com dieta você pode fazer isso. Segundo eu começo. Com arrependimento, não. Para encerrar, eu lembro uma vez, tinha um amigo meu de infância, acho que 18, 19 anos, morava na minha rua, na rua que o Thiago, meu primo aqui, mora também. E bem novo ele pegou AIDS, foi para a vida do mundão, né? Pegar todo mundo. E contraiu o HIV. E ele começou a definhar. E era logo no comecinho da conversão minha e do meu primo. E então, o Tiago disse assim, nossa, a gente precisa falar de Deus para ele. Eu falei, verdade. Ele falou assim, olha, mas hoje eu estou pintando a casa do meu pai, amanhã eu vou. Ele pintou a casa do pai dele numa segunda, na terça que ele foi, o menino tinha morrido. Acabou. Não sabemos o dia de amanhã. Aquele ladrão, ele não pôde demonstrar frutos de arrependimento. Não pôde. Mas é óbvio que ele se arrependeu, porque isso é testificado por Jesus Cristo. Estarás comigo hoje no paraíso. Pregação da semana que vem. Eu e você somos diferentes. Todos nós aqui devemos cumprir aquilo que Tiago diz. Mostrar que a nossa fé não é apenas frequentar culto de domingo, mas através de nossas obras devemos demonstrar a nossa fé e que de fato nós somos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Por quê? É pelos frutos que se conhece a árvore. E o que eu oro constantemente é que Deus ele possa nos dar a graça de não nos arrepender apenas no dia da conversão. Porque sim, claro,
Aquele dia que nós marcamos como o dia da conversão, o dia da minha conversão, o dia em que eu tive convicção de pecado e me arrependi. E esse dia devemos guardar, sim. Mas a Escritura não nos manda nos arrepender apenas desse dia. Lutero, a sua primeira tese era: o arrependimento é um estado contínuo na vida do cristão. Em algumas versões ele diz penitência, mas é o arrependimento. Eu começo as minhas orações toda manhã. Sabe como? Deus, perdoa-me. Eu sei das coisas que passam na minha mente. Eu sei das coisas que eu faço. Eu sei, por vezes, do péssimo marido que eu tenho sido. Do pai que às vezes falta dar tempo para os filhos. Do marido que às vezes trata mal a esposa. Do pastor que por vezes não dá a atenção que deveria dar às ovelhas. É por isso, todo dia eu começo desse jeito. E que Deus possa dar a graça a mim e a você de termos esse discernimento que o arrependimento ele deve ser algo contínuo em nossa vida. Porque enquanto o Senhor Jesus Cristo estiver no céu, até a sua volta, nesse período, eu e você sempre poderemos começar nossas orações, pedindo perdão para os nossos pecados. E que o nosso arrependimento, meus irmãos, não seja algo apenas da boca para fora, né? Não seja como o jovenzinho, uma vez, conta que o jovem foi confessar diante do padre, e ele disse assim, chega lá, ele e o amiguinho, ele disse assim: padre, eu queria pedir perdão pelas 2 maçãs que eu roubei. E o amiguinho dele dá uma cutucada nele, dizendo: rapaz, eu estava com você, foi uma só. Ele: eu estou pedindo perdão pela maçã que eu vou roubar amanhã. Que esse não seja o nosso arrependimento. Perdão hoje pensando em fazer o errado amanhã. Mas que seja um arrependimento genuíno de todo o coração. Porque se assim houver um coração arrependido, ainda que sejamos ladrões como este, sempre vai haver perdão para mim e para você. Amém, meus irmãos?